Para você, essa cena clássica simboliza trapaça? Sua carteira. Fique com ela um minuto. Eu confio em você. Se você já viu esse filme, então entende perfeitamente o que é trapacear com criatividade e genialidade, certo? Agora imagine um grupo de engenheiros aplicando esse mesmo conceito dentro da garagem de uma das maiores montadoras do mundo, a Toyota. E pior, levando essa trapaça para o coração das competições de automobilismo. Pois bem, foi isso que aconteceu com o Toyota Celica dentro do Rally. Mas essa não é apenas uma história de um simples carro, e sim de uma das fraudes mais ousadas da história do automobilismo. A Toyota entrou no Campeonato Mundial de Rally como uma novata, uma marca japonesa que muitos não levavam a sério contra as gigantes europeias. Mas, em pouco tempo se tornou uma potência, conquistando vitórias e títulos contra suas poderosas rivais. No entanto, dentro da história esportiva da Toyota, houve um modelo que ficou marcado por um escândalo sem precedentes, o Celica ST205, lançado em 94. Ele deveria ser a resposta da Toyota ao crescimento da Subaru e da Mitsubishi. Mas quando a FIA descobriu que estava escondido sob o capô, o que parecia ser uma inovação genial, logo se transformou na maior punição da história do Rally. Porém, por que a Toyota precisou trapacear? Como foi possível enganar a FIA e os rivais durante as corridas? E o mais importante, como a Toyota conseguiu criar um sistema de trapaça tão sofisticado que os adversários e o mundo reconheceram como genial? Bom, no automobilismo, como na vida, o verdadeiro truque não está apenas na manobra, mas em convencer os outros de que ela nunca aconteceu. Toyota Celica, o trapaceiro. O Celica nas ruas. Antes de falar do Celica dentro das pistas traiçoeiras de rally, vamos entender o que foi esse carro nas ruas, na mão do povo, um contexto necessário. O Toyota Celica, ou Toyota Celica, chame como quiser, porque cada lugar do planeta chama esse carro de um jeito diferente. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Nasceu em um momento de transformação na indústria automobilística. No final da década de 1960, o mundo começava a mudar sua relação com os carros esportivos. Enquanto os muscle cars e pony cars americanos, como o Ford, Mustang e o Chevrolet Camaro, ganhavam popularidade com sua proposta de desempenho acessível, esportividade e versatilidade para o dia a dia, os esportivos japoneses ainda eram vistos como exóticos e inacessíveis. O Toyota 2000 GT, por exemplo, era uma obra-prima da engenharia e o primeiro supercarro japonês da história, mas era extremamente caro e produzido em pequenas quantidades, sem a pretensão de alcançar grandes volumes de vendas. Foi nesse contexto que a Toyota percebeu a necessidade de um esportivo mais acessível, divertido e confiável, capaz de conquistar tanto o público jovem japonês quanto os mercados internacionais. Assim, em 1970, nasceu o Toyota Celica, ou Celica, um coupé compacto de 4 lugares derivado do Toyota Carina, trazendo um design moderno e claramente inspirado nos pony cars americanos. Ele representava uma nova filosofia dentro da Toyota, um carro esportivo que não era apenas sobre velocidade, mas também sobre praticidade e prazer ao dirigir. Seu sucesso foi imediato e em pouco tempo ele começou a ser exportado para mercados como Estados Unidos e Europa, consolidando a Toyota como uma fabricante global de esportivos. À medida que o Celica evoluía, novas gerações foram sendo lançadas, sempre aprimorando desempenho e tecnologia. Em 1973, a versão Liftback foi introduzida trazendo um perfil mais aerodinâmico e um porta-malas maior, tornando-se um sucesso crescente no exterior. Durante os anos 70 e 80, a Toyota ampliou a oferta de motores, indo de versões mais econômicas até os potentes 18RG, que chegavam a 145 cavalos, um número expressivo para a época.
Cada nova geração do Celica refinava seu design e engenharia, tornando-se mais moderno, confortável e esportivo. Mas o Celica não ficou apenas nas ruas. Seu potencial logo chamou atenção no mundo das corridas, e ele começou a se aventurar nas competições. No Japão, o Celica brilhou nas categorias de Touring Car, conquistando vitórias que ajudaram a consolidar sua reputação esportiva. Na Europa, ele entraria no mundo dos rallies, enfrentando as potências do automobilismo europeu em desafios cada vez maiores. Foi assim que, no final dos anos 70, a Toyota percebeu que o Celica poderia ser muito mais do que um esportivo de rua. Ele poderia se tornar um carro de corrida legítimo, capaz de competir com os melhores. Esse impulso levou à criação da Toyota Team Europe, que se tornaria o braço oficial da Toyota no WRC. A história do Celica é tão longa que caberia um vídeo só sobre a sua história e evolução nas ruas. Mas vamos dar um salto de gerações e ir logo para a quinta, onde ele foi o protagonista da história de hoje. Em 1989, a Toyota apresentou a nova versão do Celica, com um design mais aerodinâmico e refinado, um chassi mais leve e motores ainda mais potentes. Essa geração do carro foi anunciada no Japão e na Europa em setembro, evoluindo a plataforma anterior. O novo Celica manteve a mesma distância entre eixos, mas ficou ligeiramente mais longo e mais alto para um melhor equilíbrio do design. Seu estilo foi aprimorado, adotando um conceito aerodinâmico mais fluido chamado Super Round Greenhouse, tornando o carro visualmente mais moderno, além de mais leve e silencioso do que o seu antecessor. A motorização para o mercado japonês incluía 3 variações dos motores da família 3S, todos com 2.0 litros, otimizados para oferecer melhor desempenho e resposta. O destaque era o 3S GTE, que recebeu um intercooler ar-ar e um turbo Twin Entry com turbina de cerâmica, consolidando-se como um motor 2.0 mais potente de sua categoria, com 225 cavalos. Já o 3S GE, naturalmente aspirado, ganhou um novo sistema de indução variável e um coletor de escape de aço inoxidável, aumentando sua potência em 25 cavalos. Ambos os motores foram usados nas versões do Celica disponíveis no Reino Unido a partir de 1990. Curiosamente, as versões americanas e europeias do GT4 foram baseados no novo modelo de carroceria larga chamado GT4A, introduzido na linha japonesa em agosto de 1990. Esse modelo era 55 mm mais largo que o Celica padrão, permitindo o uso de rodas de liga leve de 15 polegadas e melhores pneus, o que melhorou a aderência. Um ano depois, o Japão adotou essa carroceria larga como padrão para a versão GT4. No entanto, a versão definitiva da quinta geração do Celica foi o GT4 RC, uma edição especial de homologação lançada em setembro de 91. Esse modelo serviu de base para a edição limitada Carlos Sainz, criado para o mercado do Reino Unido com apenas 440 unidades produzidas. Já já você vai entender do porquê dessa versão. Mas agora, vamos para o cenário do rally. O Celica no rally. Nos anos 80, o Campeonato Mundial de Rally se tornou uma das categorias mais intensas e desafiadoras do automobilismo. Enquanto a Fórmula 1 representava a busca pela perfeição aerodinâmica e máxima velocidade em circuitos fechados, o rally era a prova definitiva de resistência, adaptação e habilidade, onde os carros enfrentavam neve, terra, lama e asfalto em condições extremas. Nesse cenário, as fabricantes europeias dominavam completamente a competição. A Lancia com o seu lendário Delta Integrale e a Audi com o revolucionário 4 exploraram ao máximo a tecnologia da tração integral, criando verdadeiros monstros lendários do grupo B. A Peugeot com o 205 T16 levou o conceito de carros de rally a um nível ainda mais extremo, combinando leveza, potência e aerodinâmica avançada. Já a Toyota, bom, eles eram uma força global no mercado de carros de rua, observava de longe essa batalha e percebeu que, para ser levada a sério no mundo do automobilismo, precisaria se provar nas pistas. A primeira grande aposta da Toyota no rally veio com o Celica Twin Cam Turbo, um carro de tração traseira desenvolvido para desafiar gigantes no grupo B. Em um campeonato onde a tecnologia 4x4 já começava a se consolidar como essencial, o Celica enfrentava uma dura realidade.
Mesmo com um motor potente e confiável, ele simplesmente não conseguia competir com carros de tração integral em terrenos de baixa aderência. O Celica lutava para encontrar tração, perdendo tempo precioso em cada corrida. Ainda assim, a Toyota não desistiu. O Twin Cam Turbo conseguiu vitórias pontuais, principalmente em terrenos onde a tração traseira não era uma grande desvantagem, como no lendário Rally da Costa do Marfim, onde conquistou algumas de suas poucas vitórias no Grupo B. Mas a realidade era essa, era pouco para o tamanho da Toyota. Mas então, houve uma grande mudança. O Grupo B foi banido em 1986 após uma série de acidentes fatais que chocaram o mundo do rally. A FIA então introduziu o Grupo A como uma nova categoria principal. Diferente do Grupo B, que permitia carros altamente modificados e praticamente feitos sob medida para as competições, o Grupo A exigia modelos mais próximos dos carros de produção, com regras que favoreciam fabricantes e montadoras capazes de criar versões esportivas homologadas para as ruas. Foi a chance que a Toyota precisava. Se não podia vencer os europeus no Grupo B, no Grupo A, meio que a batalha começaria do zero. E dessa vez, a Toyota esperava não cometer os erros do passado. O plano estava traçado: desenvolver um Celica com tração integral e transformar a fabricante japonesa em uma potência no WRC. Apesar do fato de que a potência dos carros de rally do Grupo A raramente ultrapassava 300 cavalos de potência, em poucos anos eles começaram a completar as etapas especiais em tempos comparáveis aos monstros de 600 cavalos do Grupo B e, eventualmente, começaram até ficar mais rápidos devido aos avanços na suspensão e nos pneus, resultando em um manuseio significativamente melhor e maiores aderência nas pistas. Em 1987 foi Juha Kankkunen, pilotando um Lancia Delta HF 4WD pela equipe Lancia Martini Racing, deu início à dinastia da Lancia e foi o primeiro ano do Grupo A. A Lancia aproveitou essa transição para dominar o campeonato com a Delta, que se tornou a referência em rallies nos anos seguintes, com a equipe conquistando 6 campeonatos de construtores consecutivos, entre 87 a 92. Nesse período, a campeã Peugeot saiu do rally, e os novos Audis do Grupo A não conseguiram oferecer uma concorrência significativa aos italianos. No entanto, os japoneses... Bom, nesse mesmo período, o rally atraiu as fabricantes japonesas como um imã. E, em determinado momento, equipes de fábrica da Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru e Toyota competiam no campeonato mundial. Mas foi apenas a Toyota que conseguiu representar o maior desafio para a aparentemente imbatível Lancia, pois tudo mudou no final dos anos 80, quando a nova quarta geração do Celica entrou nas etapas de rally. Em 1989, a Toyota contratou o jovem espanhol Carlos Sainz, um talento promissor que logo se mostrou muito mais do que um piloto rápido. Ele era inteligente, técnico e extremamente focado. Ele rapidamente se adaptou ao Celica GT4 e começou a desafiar os favoritos do campeonato com um bom carro e um piloto certo para brigar pelo título. A consagração veio rápido, já no ano seguinte. Em 1990, Carlos Sainz venceu 6 etapas e conquistou o primeiro título mundial de pilotos da Toyota, derrotando a Lancia e provando que os japoneses eram sim uma ameaça real no WRC. Pela primeira vez, um carro japonês e uma equipe fora da Europa quebravam o domínio absoluto das fabricantes tradicionais no rally. Mas esse era apenas o começo. Nos anos seguintes, a Toyota continuou refinando o Celica e se tornou cada vez mais dominante. Em 1993 foi a vez do experiente Juha Kankkunen levar a Toyota ao título mundial, consolidando a equipe no topo do campeonato. Em 94 foi a vez do francês Didier Auriol. Curiosamente, antes de se tornar piloto de rally, Didier trabalhava como motorista de ambulância, possivelmente o motorista de ambulância mais rápido do mundo. Ele conquistou o campeonato de pilotos, tornando-se o primeiro francês campeão do WRC e dando à Toyota um domínio absoluto no rally. Fato que em pouco tempo, a Toyota não era mais uma novata tentando se provar, e sim, ela era a equipe a ser batida. E foi nesse auge que a marca tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma escolha arriscada, genial e ao mesmo tempo escandalosa. Durante o ano de 94, a Lancia já havia saído do rally, mas novos concorrentes surgiram.
a Ford com o novo Escort, a Mitsubishi com a segunda geração do Lancer Evolution e o Subaru com o mais recente Impreza. Os pilotos da Subaru eram Carlos Sainz, vindo da Toyota, e o promissor escocês Colin McRae. Devido ao seu estilo agressivo no início da carreira, McRae ganhou o apelido de McCrash. No entanto, com o tempo, esse apelido foi ficando para trás, especialmente porque, se McRae não estivesse em uma vala, ele geralmente estava brigando pela vitória. Colin venceu 2 corridas, uma a mais que Carlos Sainz. Estava claro que a ascensão da Subaru representaria um desafio ainda maior para a Toyota no ano seguinte. No volante do Impreza estava possivelmente a dupla de pilotos mais rápido da época, e o carro, adornado agora com a famosa pintura azul e dourada com os 3 5s, parecia mais confiante que o Celica em qualquer tipo de terreno. Para a Toyota era crucial responder a essa ameaça. A resposta veio na forma do Celica atualizado com o índice ST205. O carro recebeu uma aerodinâmica ainda mais refinada e algumas melhorias técnicas. Entre elas estava o mais avançado sistema anti-lag da época. Sua função era corrigir a principal fraqueza de qualquer motor turbo, a resposta lenta do acelerador em baixas rotações. Os frequentes estampidos no escapamento ao desacelerar são um efeito colateral desse sistema anti-lag. Te explico. O elemento-chave é o turbocompressor, que força a entrada do ar no cilindro. Quanto maior a pressão no coletor de admissão, mais ar entra no cilindro, o que aumenta a quantidade de combustível queimando e, assim, a potência do motor. No entanto, o compressor não gira sozinho, ele é acionado pelos gases de escape do motor, que fazem girar a turbina. Isso cria um ciclo contínuo. Quanto maior a pressão dos gases de escape, maior a rotação da turbina, mais ar entra no cilindro e mais potência o motor gera. O problema é que essa potência não está disponível imediatamente. Há sempre um atraso entre pressionar o acelerador, inflamar o combustível e acelerar a turbina. Esse atraso é chamado de turbo lag. Para eliminá-lo, a turbina precisa ser mantida girando mesmo quando o acelerador está fechado. Os engenheiros resolveram esse problema queimando combustível adicional não apenas dentro do cilindro, mas também fora dele, no coletor de escape. Isso foi alcançado através de ajustes de sincronização de ignição e das válvulas. O combustível inflamado fora dos cilindros literalmente saía em explosões e chamas, mas, ao mesmo tempo, mantinha a rotação da turbina alta, garantindo que o carro estivesse pronto para disparar assim que o acelerador fosse pressionado novamente. No entanto, para superar os concorrentes cada vez mais rápidos, isso já não era o suficiente. Todas as tentativas de tornar o Celica mais veloz esbarravam nas limitações do próprio chassi. As grandes dimensões do carro, com balanços dianteiro e traseiro longos, o tornavam menos ágil em comparação com os carros de rally mais compactos da nova geração. O design também atrapalhava seus pilotos, reduzindo a visibilidade dentro das pistas. E se antes a Toyota conseguia compensar essas deficiências com um motor potente, durante a preparação para a temporada de 95, a FIA tiraria essa vantagem com mudança nas regras. O tamanho do restritor de ar, que limitava a entrada de ar para os motores turbo de todos os carros do Grupo A, foi reduzido por regulamento de 36 para 34 milímetros. Pode parecer uma mudança mínima, mas esses poucos milímetros foram suficientes para equilibrar o desempenho entre as equipes, limitando a potência dos motores mais fortes e de alta rotação. Antes mesmo do início do campeonato, os engenheiros da Toyota perceberam que, com as novas regras, seu carro não teria nenhuma chance. Após as 6 primeiras etapas, a equipe tinha apenas uma vitória, conquistada com muito esforço por Didier Auriol, junto do companheiro da equipe Juha Kankkunen. Sendo consistente, ele conseguiu liderar o campeonato. A 7ª e penúltima etapa do campeonato mundial seria realizada nas estradas asfaltadas da Espanha. Além de Kankkunen e Auriol, apenas 2 pilotos da Subaru, Colin McRae e Carlos Sainz, tinham chances reais de disputar o título. Para surpresa de todos, após o primeiro dia, Juha, pilotando o Toyota, um carro que nunca foi particularmente forte no asfalto, estava na liderança. O herói local, Carlos Sainz, com o Subaru, estava 22 segundos atrás. Em seguida vinha Armin Schwartz, com outro Toyota, enquanto Colin McRae ocupava a 4ª posição. Ninguém, nem mesmo os concorrentes, entendia o que estava acontecendo e de onde vinha a velocidade repentina da Toyota. Os inspetores técnicos da FIA também ficaram intrigados e,
Por precaução, recolheram os turbos usados nos carros de Kankkunen e Auriol para uma inspeção mais detalhada. No segundo dia de rally, Juha ampliou sua vantagem sobre Carlos Sainz para quase 1 minuto, conduzindo seu Toyota rumo à vitória. No entanto, um erro do navegador Nick Grist fez com que Kankkunen saísse da pista e caísse em uma vala. Pouco depois, Armin Schwartz também abandonou a prova devido a danos na suspensão traseira do seu Celica. Didier Auriol, o único Toyota restante, estava em terceiro, mas logo começou a perder desempenho devido às falhas na transmissão. Sua equipe chegou a pedir que ele abandonasse a prova antes da chegada. Com a saída dos Toyotas, a disputa ficou entre os companheiros da Subaru, Sainz e Colin. Qualquer um que vencesse assumiria a liderança do campeonato antes da etapa final. A equipe decidiu que Sainz deveria vencer para garantir mais pontos para o campeonato de construtores. No entanto, McRae ignorou as ordens, acelerou e abriu 8 segundos de vantagem. E é isso que a gente gosta. A tensão na equipe Subaru chegou ao extremo, com membros da equipe gesticulando para McRae diminuir a velocidade. Ele se recusou, alegando que reduzir o ritmo poderia fazê-lo perder a concentração. Apesar de cruzar à frente de Sainz, parou propositalmente antes do controle final, recebendo uma penalização de 1 minuto, caindo para a segunda posição. Agora, ambos os pilotos da Subaru tinham 70 pontos, mas o verdadeiro choque do campeonato estava prestes a explodir e ofuscaria qualquer polêmica da Subaru. E você se lembra que eu mencionei que a FIA ficou intrigada? Bom, eles tinham razão, e a última temporada lá no Reino Unido aconteceu sem a Toyota. Aquele famoso deu ruim. O campeonato teve Colin McRae derrotando Carlos Sainz e se tornou o primeiro britânico campeão mundial de rally e, naquele momento, Carlos Sainz já havia anunciado sua saída da Subaru. Então, os dirigentes da equipe não tinham mais motivos para favorecê-lo na disputa pelo título. Mas voltando à danadinha Toyota, após um exame minucioso do turbocompressor da Toyota, a inspeção técnica da FIA descobriu um mecanismo oculto que permitia que o ar contornasse a restrição imposta pelo restritor e entrasse diretamente no turbo. Esse mecanismo era ativado enquanto a turbina estava em funcionamento e era inteligentemente disfarçado quando o turbo era removido para inspeção. Graças a essa entrada adicional de ar, a potência do motor aumentava em cerca de 50 cavalos, o que representava um aumento significativo sobre os 300 cavalos originais. Max Mosley, presidente da FIA, declarou que, em seus 30 anos no automobilismo, nunca havia visto uma solução técnica tão elegante e astuta. No entanto, não houve qualquer complacência em relação à fraude técnica. A equipe e seus pilotos foram desclassificados e perderam todos os pontos conquistados durante a temporada de 95. Além disso, a Toyota foi banida do Campeonato Mundial de Rally por 1 ano inteiro. Essa foi a punição mais severa da história da categoria, a ponto de até mesmo os concorrentes discordarem de sua dureza. E isso significava que, no ano seguinte, apenas 3 equipes de fábrica permaneceriam no campeonato: Subaru, Ford e Mitsubishi. Posteriormente, após cumprir sua punição, a Toyota retornou ao campeonato com um novo modelo WRC, baseado no Corolla WRC. Seus pilotos eram de novo Carlos Sainz e Didier Auriol. Em 99, ambos ajudaram a equipe a conquistar o campeonato de construtores, dando a volta por cima depois de todos os seus truques polêmicos. Mas a Toyota não foi a única a criar escândalos no mundo dos carros e corridas. A alemã Volkswagen também fez isso em uma escala ainda maior. Não apenas enganaram o mundo inteiro, mas também acabou por destruir seu próprio legado no WRC. Essa história obscura já começou aí na sua tela. Te vejo já em 5 segundos e se gostou do vídeo, assiste outro vídeo, pô!